Amém. Vou estar aqui compartilhando os recados com os irmãos. Antes de começar, só queria compartilhar com os irmãos que o pastor ele não está conosco hoje, né? Ele tirou alguns dias para estar descansando com a família, né? Com as meninas. Mas no próximo domingo ele estará conosco novamente. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de começar dando os recados. Irmãos, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, nós estamos tendo um tempo de comunhão entre os homens, né? Nós estamos tendo ali o nosso futebol, né? No Campinho Society aqui na Frei Gaspar mesmo. Então está sendo um tempo muito abençoado, né? Onde os homens estão ali, não digo jogando um futebol, mas se divertindo, né? Então você que ainda não está ali jogando futebol com a gente, você que quer participar, ainda dá tempo, né? Só você procurar o Will no final do culto, que ele vai te passar mais informações, amém? Então, lembrando também para os irmãos, né, que já estão jogando, hoje é dia de acertar, procura o Will no final do culto, para a gente estar aí fazendo o recolhimento dos valores, amém? Irmãos, todas as terças-feiras, nós temos nossas células acontecendo. Então você que ainda não faz parte de uma célula, você que frequenta aqui o nosso culto, mas ainda não faz parte de uma célula, eu convido você a participar, né? Porque nós temos só um culto na semana. Então fazer parte da célula é muito importante para você aprender mais de Deus, né? Conhecer mais de Deus e viver mais esse período com a igreja, né? Você vai participar ali da célula. Nós temos as nossas células às terças-feiras, células de adultos, e às quartas-feiras nós temos as células de jovens, né? Ali com a Mariane. Então você que ainda não faz parte, pode nos procurar no final do culto, para a gente direcionar você uma célula mais próxima da sua casa, amém? Sexta-feira agora, irmãos, às 7h30 da noite, nós vamos ter o discipulado com o pastor. Então você que faz parte da rede, né, do pastor, né, lidera uma célula, é líder, nós vamos ter um discipulado acontecendo nessa sexta-feira, às 7h30 da noite, amém? Não esqueça, todos nós aqui, sexta-feira, 7h30 da noite. E todos os domingos, né, nós temos também o nosso culto acontecendo. Nós estamos aí numa série de mensagens, né? Mensagens muito importantes que estão acrescentando muito na nossa vida. Então você não falte, domingo, 7 horas da noite, nós contamos com você aqui, amém? Nós temos mais um aviso, a dona Márcia vai dar, que é um aviso para as mulheres. Amém. Olha, dia 11 de março, mulheres, nós temos um culto aqui em São Vicente, às 8 horas da noite. Vai ser, assim, muito bacana, vai ser muito legal. Então, vocês se preparem, convidem pessoas, convidem amigas, pessoas que vocês conhecem, que possam estar presentes nesse dia. Se preparem, porque vai ser muito importante, vai ser um encontro muito bacana, muito abençoado. Nós estaremos aqui no prédio dessa igreja em São Vicente, dia 11 de março, às 20 horas. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos agora para o momento das ofertas, amém? Diga para o irmão do seu lado, chegou o momento das ofertas. Ele sorriu para você? Oh, bênção, glória a Deus, amém? Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, que está lá em Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 17. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo de número 23. Amém? Amém. Diz assim: após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu:
levantou a mão do Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Amém? Então, irmãos, essa passagem, só para os irmãos entenderem o contexto, essa passagem ela acontece em um momento em que Abraão ele está voltando de uma luta, de uma peleja, de uma guerra. Ló tinha sido levado para o cativeiro, e quando Abraão soube, os irmãos sabem que Ló era sobrinho de Abraão, quando Abraão soube, Abraão foi ao resgate de Ló, né? Então Abraão ali, ele foi com poucos homens contra um grande exército, mas nós vemos aqui que Deus estava com Abraão, e Abraão conseguiu vencer a guerra. Abraão resgatou Ló e todas aquelas pessoas, e quando Abraão está voltando, Abraão está cansado, o rei de Sodoma e o rei de Salém veio ao encontro de Abraão. Eles estavam esperando Abraão, veio ao encontro de Abraão, e ali Abraão, né, o rei de Salém, ele vem de encontro a Abraão, e ele fala com Abraão. Ele diz para Abraão assim, a palavra Salém, né, rei de Salém, significa paz. O que significa? Salém era o nome primitivo de Jerusalém. Antigamente, Jerusalém era chamada de Salém. Então, a palavra Salém, ela significa paz. E Melquisedeque significa rei de justiça. Então, aquele homem, né, Melquisedeque no Antigo Testamento, ele representava Cristo, né? Então, o rei da justiça e da paz veio ao encontro de Abraão. E ele abençoou Abraão. A primeira coisa que Melquisedeque faz, ele abençoa Abraão. Ele diz para Abraão que o rei dos céus e da terra está o abençoando. Então Abraão ali, ele foi abençoado. Melquisedeque chega diante dele e o abençoa. E diz para ele, o rei, dono dos céus e da terra, está te abençoando. E qual a segunda coisa que Melquisedeque diz para Abraão? Ele dá para Abraão pão e vinho. O pão e o vinho, irmãos, ele representa, no Novo Testamento, ele representa a obra da cruz. Ele representa a obra que Jesus fez no Calvário. Ele representa a morte de Jesus ali na cruz. Amém? Então Melquisedeque, ele deu para Abraão, abençoou Abraão e deu para Abraão pão e vinho. E qual foi a atitude de Abraão diante daquilo? Abraão, diz a Bíblia, e nós lemos aqui agora, que Abraão deu o dízimo de tudo aquilo que ele tinha recebido. Nós lemos em algum momento, alguém pediu alguma coisa para Abraão? Não. Melquisedeque falou, eu vou te dar, mas você tem que devolver o dízimo. Não. Abraão sentiu no seu coração, porque ele tinha sido abençoado, porque ele experimentou ali o pão e o vinho que representava a cruz, que representava o sacrifício de Jesus. A primeira atitude que Abraão teve foi de dar o dízimo de tudo aquilo. Amém? Todas as vezes que nós experimentamos as bênçãos de Deus, você tem sido abençoado pelo Senhor? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você tem sido abençoado por Deus? Qual atitude que nós estamos tendo diante de tudo aquilo que Deus tem nos dado? Será que nós temos tido a mesma atitude de Abraão? Amém? Talvez não, mas nós vemos também no texto que o rei de Sodoma tentou negociar com Abraão. Ele chegou para Abraão e falou, olha Abraão, você pode ficar aí com tudo aquilo que você conquistou, mas me devolve as pessoas. E nós sabemos que Sodoma, no Antigo Testamento, era uma cidade que representava o quê? Promiscuidade. E o rei de Sodoma aqui, ele é representado por quem? Por Satanás, pelo diabo. E o rei de Sodoma tentou negociar com Abraão, mas Abraão disse que não queria nada dele, nem uma coroa, nem uma fivelinha de sandália ele queria de Abraão, ele queria nada. Por quê? Porque senão depois poderiam falar que Abraão só foi enriquecido porque Satanás barganhou com ele. É a mesma coisa que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós temos duas escolhas para se fazer. Ou nós deixamos que Deus nos abençoe, ou nós tentamos
receber de outros tipos de bênçãos, bênçãos do mundo. E nós vemos no decorrer do texto, se os irmãos depois leem na sua casa, nós vemos que Abraão não quis nada com o rei de Sodoma. Ló escolheu ir com o rei de Sodoma e Gomorra, e nós vemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi queimada, tudo aquilo que Ló tinha ele perdeu, ficou sem nada. A sua esposa se transformou numa estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para trás, ficou lamentando tudo aquilo que foi consumido. Por quê, irmãos? Porque ali não tinha a bênção de Deus. Não adianta nada nós termos riqueza se a bênção de Deus não estiver conosco. Foi isso que aconteceu com Ló. A bênção de Deus não estava com ele. E nós não vemos mais referências de Ló na Bíblia. Por quê? Com certeza Ló morreu na pobreza, morreu sem nada. Mas Abraão é conhecido como um dos homens mais prósperos que a Bíblia teve. Por quê? Porque ele recebeu da bênção de Deus. E ele reconheceu a bênção de Deus na sua vida. Amém? Então que nessa noite, irmãos, nós possamos ser como Abraão. Nós sempre temos 2 caminhos na nossa vida. E não muda. É sempre 2 caminhos. E você que escolhe o caminho que você pode percorrer. E todas as vezes que nós temos a oportunidade de ofertar, de dizimar na casa de Deus, é uma oportunidade que Deus está nos dando, de nós abençoarmos tudo aquilo que nós temos. Então nessa noite é uma oportunidade que você tem. Assim como Abraão teve, ele recebeu a bênção do Deus, que é dono dos céus e da terra. E ali ele teve uma atitude de dar o dízimo disso daquilo. Amém? Que nós possamos ser como Abraão, escolher o caminho do Senhor, para que tudo aquilo que nós temos seja abençoado. Amém? Brenda vai distribuir os envelopes. Você talvez não trouxe moeda física, né? Mas nós temos também o Pix da igreja, nós temos maquininha de cartão. Você que está preparado pode ficar de pé para nós orarmos. Amém. Levante a sua oferta, levante a sua mão, você que talvez não trouxe. Creia que, talvez você não trouxe nada hoje, mas creia que Deus é aquele que dá pão ao que semeia. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, nessa hora colocar, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, cada dízimo, cada oferta, Pai, alçada no Teu altar nessa noite, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus, assim como Abraão, ó Pai, que a bênção, ó Deus, do Senhor, do Deus Criador dos céus e da terra, está sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, derrama, Senhor, do Teu favor, derrama, Senhor, da Tua graça, derrama, Senhor, de prosperidade sobre cada vida, sobre cada lar aqui representado. Senhor, nós declaramos que nada vai nos faltar. Senhor, nós declaramos, ó Deus, que as nossas necessidades serão supridas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Vem abençoando, Senhor. Vem, ó Deus, abençoando a vida dos seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Podem trazer as suas ofertas. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Assim como o João falou, nosso pastor tirou uns dias de folga, né? Não é bem umas férias, né? Tirou uns dias de folga. Esse dia eu estava conversando com a Brenda e ao passar alguns dias com o pastor, fazendo alguns treinamentos, algumas conferências, eu falei, Brenda, não é fácil ser o pastor de uma igreja, não é? E nessa conferência a gente teve contato com outros pastores e a gente acaba sabendo que alguns pastores deixaram o ministério, alguns copastores, né, aqueles pastores auxiliares, e eu cheguei à seguinte conclusão: imagina se um pastor auxiliar ele está saindo por causa de pressão, por causa de dificuldades no ministério, imagina o pastor presidente, o quão atarefado ele é, imagina quanta pressão ele passa,
Todos nós aqui da igreja trazemos os problemas para o nosso pastor, é verdade ou não é? E o pastor tem que administrar tudo isso. E eu acho mais do que justo, mais do que merecido que ele possa tirar alguns dias para recarregar as baterias, ser restaurado pelo Senhor ali, né? Aproveitar um pouco com a família, porque não é fácil, é uma carga muito grande que ele carrega. E que eu e você, que nós possamos ser auxiliares do pastor neste momento, né? Nessas horas que ele precisa de descanso, que ele precisa de um refrigério do Senhor, que nós possamos continuar e dar prosseguimento a essa obra, como nós vamos fazer hoje, amém? Então nós vamos continuar falando do discípulo. O que é ser um discípulo? Amém? E o tema da mensagem de hoje é o discípulo e a experiência de tomar a cruz. Amém? Nas últimas semanas a gente vem falando sobre os tipos de relacionamento que Jesus teve no decorrer do seu ministério. Quem lembra dos tipos de pessoas que seguiam a Jesus? A primeira era a multidão. Né? A multidão era aquelas pessoas que não queriam ter muita intimidade com o Senhor, eles estavam apenas atrás da bênção, eles iam atrás de Jesus porque eles queriam o quê? Os milagres, queriam ver os sinais, as maravilhas que Jesus estava fazendo. Mas além da multidão tinha um outro segmento de pessoas, quem que se lembra? Eram os seguidores ocasionais. Né? Um exemplo deles era Nicodemos. Nicodemos ele era um pouco mais próximo de Jesus, mas ele não queria saber de cumprir todas as ordens de Jesus. Ele queria, às vezes, um conselho, uma palavra, não é? E Jesus o instruía, mas ele não queria obedecer tudo aquilo que Jesus fazia. Então, ele não era um discípulo. E o terceiro grupo de pessoas que Jesus se relacionava são os discípulos. E no discipulado de Jesus, não há lugar para a multidão e não há lugar para os seguidores ocasionais. Então, Jesus não tem tempo para perder com essas pessoas. Né? Todo mundo que vem, ele vai ministrar a palavra. Mas quem não quer ter intimidade com ele, quem não quer seguir realmente, Jesus ele não se preocupa em dar tanta atenção para essa pessoa. Ele dá atenção para quem? Para os discípulos. E tem algumas características dos discípulos. Vamos falar um pouquinho aqui de Lucas 14. Lucas 14, 25 diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Feche os seus olhos, eu gostaria de orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de estar reunidos aqui, Pai, de ouvir a Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, traga-nos a revelação dessa mensagem que está no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos que o Evangelho não mudou. O Evangelho que nós vamos falar nessa noite é o mesmo Evangelho que Cristo pregava. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e compreendê-la. E que essa palavra possa trazer em nós mudança de mente, mudança de atitude, e possa produzir em nós frutos, crescimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, aqueles que decidiram seguir Jesus, no caso os discípulos, eles têm que tomar a sua cruz. E esses discípulos, eles apresentam algumas características, não é? Como resposta à palavra de Deus, crescimento. O discípulo, ele está em constante crescimento. E o discípulo é o quê? Ele é uma pessoa submissa, é uma pessoa maleável, é uma pessoa que está disposta a aprender, é uma pessoa que está disposta a ser tratada. Será que nessa noite você se enquadra nesse quadro do discípulo? Ou será que você está naquele primeiro caso, que é a multidão, que é aquela pessoa que só vem atrás das bênçãos? Né? Quando pequeno, quando eu me converti, eu lembro que tinha um vizinho que algumas vezes, ou quando ele estava passando por alguma necessidade, ele procurava a igreja. Então, uma delas é quando ele estava desempregado. Quando ele estava desempregado, ele, não, vou para a igreja. Chegava lá,
Deus abençoava, abria uma porta, ele começava a trabalhar. Quando estava tudo bem, aí ele parava de ir para a igreja. Então, essa é uma característica da multidão. Ele recebeu a bênção, eu não preciso mais ter um compromisso, né? Então, não seja dessa forma. Não seja como a multidão que só quer a bênção. Não seja como Nicodemos, né, que só queria um conselho. O que será que eu faço nessa decisão, nessa minha indagação, nessa decisão que eu preciso tomar? Né? Às vezes você tem uma decisão para tomar no trabalho ou na família, e você se preocupa, e agora, o que eu faço? Como que eu vou conseguir a resposta para esse meu problema? Era o caso de Nicodemos. Ele só queria uma resposta, mas ele não queria o compromisso, né? E eu gostaria de tratar com vocês nessa noite, primeiro, o que não é tomar a cruz. Depois nós vamos falar o que é tomar a cruz. Mas primeiro, o que não é tomar a cruz? Um dos equívocos comuns é atribuir qualquer tipo de aflição a uma vida de cruz. Então, se acontece alguma coisa ruim com determinada pessoa ou com nós mesmos, a gente já acha, isso daqui é a cruz que eu tenho que carregar. Aconteceu um problema lá no seu trabalho, você está tendo um desentendimento com alguém, está tendo uma perseguição, ou até mesmo com o seu chefe, aí as pessoas já acham, essa daqui é a cruz que eu tenho que carregar, é a cruz que Deus me deu, então, fazer o quê, né? É a minha cruz, eu preciso carregar. Uns ainda podem falar que, poxa, o meu casamento é a minha cruz, aquela bênção da minha esposa é a minha cruz. Durante muitos anos, eu falei isso, irmãos, confesso. Mas depois Jesus me trouxe a revelação da palavra, que a minha esposa, ela não é a cruz na minha vida. Apesar de que em alguns momentos parece, né? Mas não é. Tem uns momentos de dificuldade. Nós somos pedras, né? A Bíblia fala que nós somos pedras. E pedra tem ponta. Uma hora dá uma raspada numa ponta, na outra ali, sai uma faísca, mas a gente se acerta. E ela é bênção em minha vida. Então, que seu cônjuge, eu tenho certeza, que ele é bênção na sua vida. Imagina você sem o teu cônjuge. Como que seria a sua vida? Como você se veria hoje? Será que você estaria feliz? Será que quando você colocasse a cabeça no seu travesseiro, sozinho, deitasse sozinho lá, visse que não tinha ninguém para você conversar, não tinha ninguém para você, ou não tem ninguém para você dividir os seus problemas, será que você seria feliz? Ou será que é muito melhor dividir esses problemas com o seu cônjuge, essa pessoa, essa companheira, essa auxiliadora, né, que te ajuda a carregar essas bagagens que a vida nos impõe? Eu acredito que é muito melhor nós termos alguém para nos ajudar nessa caminhada, né? E ainda mais, não carregar a cruz, na verdade, né, não tomar a cruz, as pessoas pensam que elas se acham um coitadinho, acha que a vida dela é miserável, eu estou passando por essa dificuldade, coitado de mim. Ela imagina que essa é a cruz que ela está carregando. Será que é mesmo? Né? Será que Jesus se via dessa forma? Imagina por tudo que Jesus passou, todo o sofrimento que Jesus passou na cruz. Tá até um ponto que Jesus falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Olha a palavra do Senhor. Ele poderia ter falado, coitado de mim, eu estou sofrendo aqui, poxa, eu vou morrer pela Brenda. Imagina, vou morrer pela Márcia. Vou morrer pela Ana, eu não preciso passar por isso, coitado de mim. Imagina se Jesus falasse isso. Essa cruz que eu tenho que carregar. Né? Mas em momento algum ele falou isso. Em momento algum ele disse que ele não era capaz, que ele não ia conseguir. Né? E muito menos carregar a cruz é dividir a cruz com outra pessoa. Vou contar um exemplo para vocês aqui. Hoje eu contei essa história para a Brenda, né? Ela já sabe. Quando eu completei 21 anos de idade, mais ou menos, eu já me achava maior, né? E resolvi procurar uma companheira. Falei, não, agora já está na hora de namorar, vou arrumar uma namorada para mim. Lógico, fui procurar uma namorada na igreja, né? Irmãos, foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Não que procurar uma pessoa na igreja está errado, não, está certíssimo. Porém, aquela pessoa não era a pessoa certa para mim. Né? E essa pessoa, toda vez que eu chegava para a gente conversar, que eu perguntava, e aí, como que tá? Tá tudo bem? Ela, estou passando por um problema aqui, tá assim com a minha família, com a minha mãe.
mas tá bom, a gente conversava, tentava melhorar a situação. Passava um dia, chegava para conversar com ela novamente, eu mandava uma mensagem ali. Naquela época não tinha nem Instagram, nem Facebook, era o Orkut, lembra do Orkut? O pessoal mais antigo que vai lembrar, né? Então eu mandava uma mensagem lá pelo Orkut, aí tá tudo bem. Ah, não tá bem não, no meu trabalho tá ruim. Meu irmão, aquilo dali começou a me desanimar e eu fui falar com o pastor. Pastor, não dá para encarar um relacionamento desse não. A pessoa está querendo que eu carregue a cruz dela. Além da minha cruz, eu vou ter que carregar a cruz dela. Então, irmãos, a cruz ela não pode ser dividida com ninguém. Cada um tem que carregar a sua cruz. E essa experiência me fez perceber que eu não poderia carregar toda a bagagem de outra pessoa. Eu já tinha tantos problemas para resolver em casa, no trabalho, e se eu tivesse que carregar os problemas dessa outra pessoa, imagina, a vida toda carregando esses problemas, eu não ia aguentar. Uma hora aquele relacionamento ia se tornar uma tortura, como já estava ficando. Né? Por fim, estão aqueles que não sabem que a cruz exige sacrifícios. Então tem essas pessoas que imaginam que a cruz é o seu emprego, é o seu cônjuge, é o seu patrão, é uma situação difícil que ele está passando, mas ainda tem 3 tipos de pessoas que elas não sabem que a cruz exige sacrifícios. Né? Lucas 9:57 diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Outro disse ainda, despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém tendo posto a mão ao arado, olha para trás. Alguém que tendo posto a mão ao arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, nenhum destes homens, eles estavam dispostos a tomar a sua cruz, a crucificar os seus próprios interesses. Todos eles aqui deram uma desculpa ou falaram para Jesus que eles tinham uma causa, mas a causa de Cristo é muito maior. Nenhum deles estava disposto a sacrificar aquela causa por causa de Cristo. Então você me pergunta, Will, mas então o que significa tomar a cruz? Tomar a cruz significa negar-se a si mesmo. Lucas 9:23 diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que significa essa expressão, negue-se a si mesmo? Perceba que antes da frase negue-se a si mesmo, Jesus usou a expressão vir após mim. Essa expressão significa unir-se a Ele. O custo do discipulado de Jesus é nós estarmos junto com Ele. Né? É o preço que você tem que pagar de estar junto com o Cristo. A multidão não queria saber de andar com Jesus o tempo todo. A multidão não queria ser um seguidor. A multidão só queria ir lá e pegar a sua bênção. E o que realmente faz uma pessoa ser um discípulo verdadeiro? Aquele que realmente é unido com o Senhor. Né? Aquele que tem o seu coração para a obra de Deus. Aquele que deixa tudo, seus desejos pessoais de lado para fazer a vontade do Pai. Deixa aquela sua natureza caída e que ele entende que a salvação vem somente do Senhor. Então, negar-se a si mesmo é colocar Deus acima de tudo, acima de todos, e negar-se a si mesmo. Jesus é o primeiro em todas as áreas da sua vida. Jesus tem que ser o primeiro em todas as áreas da minha vida e da sua vida, meu irmão. Isso é negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Eu gostaria de contar a história de um médico. Certo dia, um médico ele chega no hospital correndo após ser acionado, né? E ele chega no hospital, se troca rapidamente, e ele encontrou o pai de um menino que estava na sua sala esperando para fazer uma cirurgia.
E o pai desse menino pergunta para ele: por que você levou todo esse tempo para vir? Você não sabe que a vida do meu filho está em perigo? Você não tem senso de responsabilidade? O médico sorriu e disse: lamento, eu não estava no hospital e vim o mais rápido que pude, depois de receber a ligação. E agora eu gostaria que você se acalmasse, para que eu pudesse fazer o meu trabalho. Aí o homem fala: acalmasse? Se fosse o seu filho que estivesse na sala agora, iria se acalmar? Se o seu próprio filho morresse agora, o que você iria fazer? Disse o pai com raiva. O médico sorriu novamente e respondeu: eu vou dizer para você o que Jó disse na Bíblia Sagrada. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida. Agora vá e interceda por seu filho. Nós vamos fazer o melhor que nós podemos pela graça de Deus. E a cirurgia levou algumas horas, né? Depois de todo aquele trabalho, aquele procedimento cirúrgico, o médico ele sai com um sorriso no rosto. Ele saiu feliz e diz: graças a Deus, seu filho está salvo. E sem esperar uma resposta do pai, o médico ele já sai correndo. E falou: se você tem alguma dúvida, pergunta para a enfermeira, tá? Disse o médico. Por que ele é tão arrogante? Ele não podia esperar alguns minutos para que eu pudesse perguntar sobre o estado do meu filho? Comentou o pai ao ver os enfermeiros minutos depois que o médico saiu. A enfermeira respondeu com lágrimas descendo no rosto. O filho dele morreu ontem num acidente de avião e ele estava no enterro. Quando o hospital o chamou para a cirurgia de seu filho, e agora que ele salvou a vida do seu filho, ele saiu correndo para terminar o enterro do filho dele. Olha o que é negar a si mesmo. Aquele médico ele estava no enterro do filho dele, mas ele parou tudo. Mesmo com todo o sofrimento, com todo aquele estado emocional difícil, ele chega no hospital com um sorriso no rosto. Será que nós teríamos essa postura? Será que nós teríamos essa força de chegar lá e falar: não, está tudo bem, eu vou fazer o melhor que eu posso para salvar o seu filho? Mesmo aquele pai cobrando ele, né, tendo sido até rude com o médico. Se fosse você naquela hora, qual a resposta que você daria para aquele pai? Será que você seria tão manso, assim como aquele médico falou: não, nós vamos fazer o nosso melhor? Mas ele negou a si mesmo, ele esqueceu do seu próprio sofrimento, colocou um sorriso no rosto e foi e fez o melhor que ele podia. Isso é negar-se a si mesmo. É o que Jesus fez. Jesus negou-se a si mesmo. Ele sabia que por todo o sofrimento que ele ia passar, e mesmo passando por todo aquele sofrimento, em momento algum, ele se negou a morrer por nós. Em momento algum ele falou: pai, eu não vou fazer essa obra, o Will não merece que eu passe por tudo isso. Eu sou Deus, eu sou santo, eu não tenho pecado nenhum, por que eu preciso morrer por ele? Mas Cristo não falou isso em momento algum. Esse ano eu fiz algo diferente, ali em casa, né? Eu gosto muito de videogame, tinha um Xbox, mas eu estava perdendo muito tempo na frente do jogo. Estava perdendo muito tempo no joguinho de celular, tinha um tal do Clash, né? Comecei a jogar, aí vi que eu estava ficando bom naquele negócio, então vou arrebentar todo mundo agora. E aquilo consumia um tempo incrível do meu dia, né? Esse mês de janeiro eu tirei férias, e como a Brenda estava trabalhando, não deu para a gente viajar, então eu fiquei em casa. Irmãos, eu fiquei em casa assistindo Netflix praticamente o dia todo. Aí teve um belo dia que deu um estalo assim, caiu minha ficha. Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu só estou engordando, estou acabando com a minha saúde, que só comia besteira e sentado na frente do sofá assistindo Netflix. Às vezes eu dava um pause lá no filme e pegava o celular e ficava jogando. A hora que o jogo ficava chato, eu começava a assistir o filme novamente. Irmãos, que vida infrutífera é essa? Eu só estava vivendo para quê? Para a minha vontade, para o meu próprio deleite. Daí eu vi: não, Deus, está errado, eu não posso viver assim. Parei para pensar quantos livros que eu li o ano passado, porque o ano passado minha rotina foi praticamente essa. Estava aqui no culto, estava na reunião de célula, essas coisas assim, todas as atividades que tinha na igreja eu participava. Mas fora daqui eu estava lá em casa, vou assistir um filme.
Tinha dia que a gente resolveu maratonar. Não, vamos assistir todos os filmes dos Vingadores. Irmãos, leva mais de dia para conseguir assistir todos. E nós assistimos. Imagina quanto tempo que a gente perdeu. Teve dia que a gente resolveu assistir os Velozes e Furiosos. Nossa, 9 filmes. Meu irmão, quanto tempo perdido com algo que não edificou em nada a minha vida. Com algo que não me acrescentou em nada. Então, tomar a cruz é isso. Você negar-se a si mesmo. É você renunciar a essas coisas que a sua carne gosta de fazer. É bom estar em casa assistindo filme, essas coisas, não é pecado, tá? Mas quando você passa muito tempo fazendo isso, e às vezes um culto é tão difícil de você aguentar, dá sono, a gente fica bocejando ali, fica brigando conosco mesmo para ficar acordado, tem alguma coisa errada. E eu resolvi mudar meu estilo de vida. Aí vendi o videogame, falei para a Brenda, ó, não vou mais assistir TV aberta, não vou assistir mais nada. Os últimos filmes que a gente assistiu essa semana foram todos filmes gospel. Irmãos, e acredite, cada filme era uma lapada na cara que a gente tomava, uma lição de vida ali que você, meu Deus, eu precisava dessa mensagem. Eu precisava ouvir isso. Eu precisava saber que eu preciso priorizar a tua obra. Eu preciso priorizar a minha família. Quanto tempo a gente passava na frente do celular e a pessoa do seu lado fala com você e depois de um tempo, o que você perguntou mesmo? Aí a Brenda já ficava brava comigo, né? Eu, ixi, agora já foi. E eu no celular concentrado, nem sabia o que ela tinha falado. Às vezes eu combinava, né? Que agora eu mudei. Combinava as coisas com a Brenda e nem sabia. Estava lá jogando e ela falava, ó, tal dia tem que fazer isso, a gente precisa ir no mercado, deu, tá bom. Estava lá. Aí passava um tempo dela, vamos para onde, mulher? Eu falei para você que a gente tem que fazer compra, a gente tem que ir não sei aonde. Deu, é mesmo? Dela, também você estava com a cara no celular. Tá, né? Irmãos, e por incrível que pareça, isso era frequente. Por quê? Por causa do celular, por causa da televisão. A gente para de valorizar aquilo que realmente é importante. Né? E Will, o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é crucificar a natureza pecaminosa. Em outras palavras, é crucificar o eu, é crucificar o seu ego. Paulo declara lá em Gálatas 5. Gálatas 5, 24 diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Alguém sabe o que é concupiscência? Concupiscência é o desejo exacerbado, aquilo que você quer demais, aquela paixão, não é? É algo que te faz mal. Então tem pessoas que têm concupiscência na área do dinheiro, tem pessoas que não precisam de dinheiro, vou trabalhar demais por causa de dinheiro. O vício pode ser uma concupiscência, comer pode se tornar uma concupiscência na sua vida, aquele desejo, não preciso comer, você acaba ficando escravo da comida. Eu já passei por isso. Na pandemia, foi um caso sério. Meu peso normal é em torno de 71, 72 quilos, e mesmo quando eu resolvi treinar, ficar fortão, essas coisas, não deu muito certo, mas o máximo que eu consegui foi chegar a 72 quilos, tomando um monte de suplemento, BCAA, albumina, whey protein, tinha um tal de Monster Pack, não sei se vocês já ouviram falar, era um saquinho com 12 comprimidos, tinha que tomar aqueles 12 comprimidos de uma vez só, para ficar fortão. Irmãos, aquilo dali se tornou um vício na minha vida e nada, não fiquei grandão, não fiquei forte, mas na pandemia aconteceu uma coisa, o bendito do Netflix estava lá. Aí tinha um aplicativo chamado iFood. Meu irmão, eu gastei dinheiro com aquele negócio. Às vezes tinha comida na geladeira, era só esquentar. Ah não, vou pedir um iFood aqui. Vira e mexe, chegavam os cupons lá de desconto. E aqui, vou comprar. Está com desconto. Eu comprava aquele pacote de cupons, né? Por 10 reais, você comprava 10 cupons lá de desconto. Irmãos, aqui dali eu me acabei. E eu que não conseguia engordar, bati 80 quilos. E estava rolição. Aí um belo dia eu sentei na cama e olhei no espelho e vi aquela barriga. Deu, meu Deus. Aí a Brenda, tá feio a coisa, né? Irmãos, aquele dia deu um estalo. Deu, cara, preciso mudar isso também. E tem algumas situações que você vai despertando. E aquilo dali para mim já
estava virando uma concupiscência. Eu queria comer de qualquer jeito, já tinha jantado, mas eu não, vou pedir aqui um iFood porque está na promoção. Eu já tinha jantado e, não, agora tem uma comida japonesa aqui, tem um tal de um temaki lá, que é um negócio da hora. Mesmo sem fome, a gente pedia. Tinha necessidade? Não tinha. E nós gastamos muito nessa época, e, como eu disse, acabei ficando gordão. E cada um, irmãos, é tentado numa área diferente. Talvez você não tenha problema com dinheiro, talvez você não tenha problema com comida, talvez o seu problema seja como o que eu tinha, era a televisão. Para muitos homens é muito difícil a parte sexual. Muito difícil você lidar com isso. E isso é o quê? Uma concupiscência, aquele desejo exacerbado. Não é aquilo que você pensa o tempo todo, eu quero isso. Você não precisa, mas não, eu quero. Isso nós temos que negar, nós temos que renunciar a isso. Jesus fala sobre perder a vida. Mateus 16 diz assim: porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O sentido da palavra vida aqui não denota a existência física, esse ser, mas fala do nosso ego. O ego é a nossa alma, a nossa personalidade, né? Essa personalidade humana, é o que a gente sente, é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente planeja, são as escolhas que nós fazemos. Então, é essa vida que Jesus está falando. E o homem comprometido com Cristo, ele não perde sua individualidade. O homem comprometido com Cristo, ele não perde a si próprio. Ele só nega os desejos da sua carne. Sua personalidade ela é absorvida por Cristo, né? Descobrindo a sua verdadeira identidade nele. A sua vontade é submetida à vontade de Cristo. Assim, para seguir a Cristo, temos que negar a nós mesmos, crucificar a nós mesmos, crucificar a nossa vontade, a nossa carne, esses prazeres que a nossa carne tem de ficar deitado o dia todo. Quanto mais, você já reparou? Quanto mais você dorme, mais você quer dormir? Tem dias lá em casa que a gente precisa dar uma bicuda na cama de alguém lá, porque eu fiz um teste. Teve um dia, deu 11 horas da manhã, eu falei para a Brenda, a gente não vai acordar a Ana. Opa, falei o nome, não podia ter falado. Mas acontece, eu vou falar isso porque eu fazia isso quando era jovem. Meu pai ficava maluco comigo também, minha mãe só faltava chegar e dar uma bicuda na porta para poder me acordar. Mas a gente fez um teste lá. Falei, Brenda, não vamos acordar. Aí deu 11 horas da manhã, nada. Deu meio-dia, nada. 1h da manhã, nada. Irmãos, detalhe, tinha ido dormir 10 horas da noite, na noite passada, né? Eu falei, mas não é possível alguém dormir tanto, né? Tá parecendo um urso, tá hibernando, vai dormir quantos meses aí direto, né? Aí foi, 2 horas da tarde. Eu falei, não, 2 horas da tarde é demais. Irmãos, aquele dia ela bateu o recorde dela. Ela foi acordar quase 4 horas da tarde. Imagina. Difícil, né? Mas nós precisamos negar a nossa carne. Por quê? Quanto mais a gente larga a carne é espaçosa, a carne é folgada, ela quer vida boa, ela quer descanso. A carne não quer trabalhar, irmãos. Você acha que sua carne quer vir para o culto dia de domingo? Quer nada, sua carne quer ficar na praia até tarde. E quando você vai para a praia, que você volta e fala, não, eu vou para o culto. Aí você bate no sofá, daqui a pouco você já está como, ó? Já está capotando no sofá mesmo. Né? Porque ela não quer estar aqui na presença de Deus. Sua carne, ela não quer as coisas do Espírito. Né? Gálatas 2:20 diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, irmãos, esse é o estilo de vida que nós temos que ter, de renunciar à nossa carne e viver a vida que Cristo tem para cada um de nós, porque Ele renunciou a si mesmo, para que nós tivéssemos essa vida que nós temos hoje, para que nós pudéssemos estar aqui. Eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre a experiência da cruz. A experiência da cruz não é pensar em mim mesmo, como se eu fosse mais do que as outras pessoas que não conhecem o Evangelho, como se eu fosse um super-homem, um super-crente. Não, agora eu conheço o Evangelho, eu conheço a cruz, agora eu sou o super-Will. Não.
Mas também não é eu me diminuir, não achar que eu sou menos do que eu era antes. É simplesmente, irmão, a experiência da cruz é simplesmente você parar de pensar muito em você. É você deixar de pensar muito em si próprio. Na experiência da cruz, quem é humilde não se odeia, mas também ele não se ama. Nossa, como eu sou lindo, como eu sou perfeito. Lembra aquela história lá, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu, né? Não é isso também. Apenas é alguém que se esquece de si. Amém? A sua aparência, ela é importante? Ela é importante, mas não precisa assim, vai descer. Nossa, olha como que eu estou belo. Hoje eu acordei e estou resplandecente. Né? Tem gente que acorda que parece um leão, né? Mas durante o dia essa pessoa vai ficando, vai voltando, vai ficando bonitinha, o cabelo abaixa, né? Mas faz parte, irmão. Quando ando pelo princípio da cruz, mato a necessidade que eu tenho de pensar em mim. Não relaciono cada conversa ou experiência com a minha pessoa e nem vivo implorando por atenção. Você entende que você não precisa dessas coisas, que as coisas são vaidade. Quando você vive pelo princípio da cruz, você esquece de si mesmo. Você esquece da ferida, você esquece das críticas. As críticas, elas param de te incomodar. Né? Antigamente, antes de você conhecer a Jesus, alguém falava alguma coisa, te criticava, parecia um galo doido, já queria sair para a porrada. O que você falou de mim aí? Olha, engole essa palavra, hein? Vou fazer você engolir agora. Era assim. Alguém te criticava, ou era o oposto. Ou aquilo te deixava com uma depressão, com baixo astral. Você, meu Deus, não estou valendo nada mesmo. Não consigo fazer nada certo. Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço aqui no trabalho, alguém me critica, alguém fala que não foi bom. Ou tem sempre alguém que faz algo melhor do que eu. Não é isso. Amém? Lucas 9, 24 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse é um dos ensinamentos que Jesus mais repetiu em seu ministério, aqui na terra. O que significa a expressão, quem achar a sua vida? Achar a sua vida significa ser bem-sucedido. Então, aquela pessoa que procura se dar bem em tudo, não, eu vou na minha própria força, eu vou estudar, vou conseguir um bom emprego, vou ter uma casona, vou ter um carro do ano, um carro de luxo, e essa pessoa, ela vive na sua própria força, até chegar a um ponto que ela vai achar que ela não precisa mais de Deus. Aí, Jesus não vai ter espaço na vida dessa pessoa, porque ela se acha o quê? Autossuficiente. Mas esse é o maior engano que uma pessoa pode ter na vida. Uma pessoa bem-sucedida, ela fica distante de Deus. E é justamente quando a pessoa pensa que ganhou a vida, que agora ela tem tudo, é aí que ela perdeu a vida. É justamente esse sucesso que faz ela perder a vida de Deus. Então, o que significa perder a vida? A melhor resposta está na parábola que Jesus contou do rico insensato. Vamos lá ver o que significa perder a vida. Lucas 12, versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei todos os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Olha o que a carne quer. A carne quer descansar. Quer comer, quer beber, quer ficar de boa. Né? É isso que Jesus está falando aqui. Ó. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para ela? Para quem será? Assim é o quem tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A lição desse texto, irmãos, é que quem se dedica a este mundo corre atrás das coisas que são lícitas, tá? Não tem nada de errado em você trabalhar, você prover o sustento para sua família, você querer dar uma vida boa para sua família. Porém, se o seu coração está só nessas coisas,
você desperdiçou toda a sua vida. Passar uma vida inteira atrás dessas coisas perecíveis não traz felicidade eterna. Pode te trazer um bem momentâneo, um bem-estar ali, olha, agora eu tenho tudo que eu queria, eu tenho uma casa com piscina, né? Tenho 3 carros na garagem, tenho moto, no caso da Brenda tem um caminhão, né? O sonho da Brenda é ter um caminhão. Mas não é isso que a palavra de Deus quer para você. Imagina o que Jesus falou nessa parábola. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Imagina se você soubesse que essa noite você vai morrer. E aí, será que tudo que você construiu valeu a pena? Será que todas aquelas horas que você trabalhou, que você ficou longe da sua família, todos aqueles fins de semana que você poderia ter aproveitado com a sua família, não. Você falou, eu vou trabalhar. Irmãos, trabalhar não é pecado, dar uma vida boa para a sua família não é pecado. Mas eu já cansei de ver no trabalho, quando a pessoa está sendo transferida para outro lugar, ele pedir perdão para a família, né? E nas palavras desses militares, eles falavam, olha, me perdoa, meu filho, minha filha, minha esposa, por não ter passado tanto tempo com você, pelos finais de semana que eu passei trabalhando, pelos feriados que eu passei trabalhando, pelas madrugadas que eu não tive em casa. Irmãos, é a maior choradeira aquela despedida deles lá, quando eles estão sendo transferidos. Por quê? Porque eles priorizaram o trabalho. E se esse homem morresse? Todo aquele tempo que ele passou no quartel, que ele passou trabalhando, ele não viu o filho crescer, ele não viu o filho falar a primeira palavra, papai, mamãe, né? Quanto tempo esse homem ele perdeu? Né? Eu gostaria de contar uma história para vocês. Diz assim, perto de morrer, um homem fez 3 pedidos. Que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. Esse foi o primeiro pedido. O segundo, que os tesouros que ele tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo. Terceiro, que suas mãos ficassem no ar, fora do túmulo e à vista de todos. Aí alguém, surpreso, perguntou, quais são os motivos disso? Por que você fez esses pedidos? E ele respondeu, eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder de curar na face da morte. 2, eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais conquistados ficam aqui. E terceiro, eu quero que as minhas mãos fiquem fora do caixão, para que saibam que nós viemos ao mundo de mãos vazias e vamos embora daqui de mãos vazias. Irmãos, o tempo é um tesouro precioso que nós temos. Nós podemos produzir mais dinheiro, mas não podemos produzir mais tempo. O melhor presente que você pode dar para alguém é o seu tempo. O melhor presente que você pode dar para o seu Deus é o seu tempo. Quanto tempo do seu dia você tem dedicado ao Senhor? Nós aprendemos que nós somos a noiva de Cristo, né? E um casal apaixonado, ele tem esse desejo de estar o tempo todo um com o outro. Né? Quem aqui é casado, quem aqui namora ou já namorou, essa pessoa sabe que todo o tempo que ela tem, ela quer estar lá perto do outro. Se deu um intervalo lá no trabalho, ela corre para o celular, vou mandar uma mensagem aqui, vou mandar um zap para saber como que está lá em casa, ou para saber como que está na casa dela, se não for casado ainda. Né? E aí, chegou do trabalho, e aí, como que foi o seu dia? A primeira coisa. Por que que com Deus é diferente? Né? Eu escutei uma história uma vez, alguém falando assim, nós acordamos, assim que nós acordamos, Deus ele está ali. Poxa, meu filho acordou, ele vai falar comigo agora. Aí você, estou atrasado para o trabalho, você nem fala com Deus, já se arruma, sai rapidão, foi trabalhar. Aí no trabalho tem aquele dia corrido, deu aquele espaço na hora do almoço, aí você senta para comer, Deus fala, não, agora na hora da comida ele vai lembrar de mim, ele vai falar comigo. Mas
você pega e nem agradece pela comida e come ali desesperado porque você quer descansar um pouquinho antes de voltar para o trabalho. Mas Deus entende. Não, eu entendo, ele estava tarefado, ele estava com muita fome e está cansado, ele vai descansar um pouquinho. Aí você volta a trabalhar no período da tarde, acabou o trabalho, você vai para casa e Deus está lá. Não, ele vai para casa agora, não vai ter mais compromisso, ele vai lembrar de mim, ele vai falar comigo. Na viração do dia, lembra quando Deus vinha falar com Adão na viração do dia? É quando a gente sai do trabalho, aquele horário que Adão costumava conversar com Deus. E Deus ele já ia lá no jardim do Éden para falar com Adão, e a mesma coisa conosco. Deus ele espera. Quando você sai do trabalho, Deus está lá. Não, agora eu vou ter um momento com o meu filho. Mas você chega em casa cansado, toma seu banho. Mais uma vez, você esquece de falar com Deus. Mas na hora da comida, Deus está falando, não, agora ele vai jantar. Não tem mais nada para fazer, ele já tomou banho, já relaxou. Agora na hora da janta, ele vai agradecer o prato de comida, ele vai aproveitar para falar comigo, vai agradecer o dia que ele teve. Mas, às vezes, nós esquecemos. Né? E passa, a pessoa vai assistir um filme, vai assistir um programa, um noticiário, alguma coisa, daqui a pouco já são quase 11 horas da noite. E ela fala, nossa, está tarde, preciso deitar, preciso dormir. E Deus fala, não, agora na hora de dormir, ela vai sentar na cama dela e ela vai lembrar de mim. Ela vai falar comigo. Mas muitas vezes o que acontece? Nós estamos tão cansados do dia, de tudo, daquela agitação toda, que nós não lembramos de Deus. Imagina quanto tempo no seu dia, quantos momentos você teve a oportunidade de falar com o Pai e você não tirou 1 minuto sequer para falar com Ele. O que precisa acontecer no seu dia para que você pare e fale, Deus, eis-me aqui, fala comigo. Comecei a ler um livro essa semana que fala do Espírito Santo, o Deus quase esquecido. E aquele título me chamou a atenção, eu falei, não, eu preciso comprar esse livro. Irmãos, por incrível que pareça, nós estamos, não vou falar que pecando, mas nós estamos realmente nos esquecendo do Espírito Santo. No Antigo Testamento nós víamos o trabalhar de Deus, né, o relacionamento dos homens para com Deus Pai. Então, no Antigo Testamento, as pessoas tratavam direto com Deus, Deus Pai, Jeová. Quando Jesus veio, os discípulos tratavam direto com Jesus, aí já não era mais aquela figura tão explícita de Deus, mas era o Deus na figura de Jesus Cristo, no Filho, e os discípulos ali com Jesus, tal, e o tempo todo, até o momento que Jesus falou, está chegando um momento que eu vou precisar me ausentar de vocês, eu vou para o céu. E os discípulos, não, Senhor, o Senhor não pode nos deixar. Mas Jesus fala, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não posso mandar o Consolador. Mas se eu for, eu vou mandar outro da mesma natureza. O que significa outro da mesma natureza? Outro Consolador, outro Deus com a mesma essência que Ele, mas que seria muito melhor para todos nós. Por quê? Ele não estaria somente ao lado, caminhando conosco durante aqueles 3 anos, mas Ele iria habitar dentro de nós. Essa é a figura do Espírito Santo. Então, irmãos, nós estamos vivendo um período do Espírito Santo, período do mover do Espírito Santo. Porém, como nós estamos nos relacionando com Ele? Será que em nossas orações nós temos buscado o Espírito Santo? Será que você tem falado com Ele? O Espírito Santo, Ele é o teu Consolador. Ele é teu intercessor. A palavra de Deus diz que Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por cada um de nós. É Ele que nos fortalece, é Ele quem nos ajuda, é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. E como você tem se relacionado com o Espírito Santo? Será que você tem dedicado tempo a Ele? Então não faça como esse jovem louco que resolveu construir um celeiro para armazenar todos os seus bens, para que a sua carne pudesse descansar. Não, que você possa sim trabalhar, ter sua casa, prover a sua casa, mas que isso não te afaste do Senhor, não tire o foco. Perceba,
Nós podemos trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, porém nós devemos fazer tudo isso, mas amando Jesus em primeiro lugar. Ele deve ser a razão de tudo isso que nós fazemos. Perceba que as pessoas fazem basicamente a mesma coisa, né? Porém, uns perdem a vida e outros a ganham. Qual que é a diferença? A diferença é a motivação. Quem quiser ser discípulo de Cristo, ele deve estar disposto a renunciar a si mesmo e tudo quanto que ele ama por amor de Jesus. Então é renunciar às suas vontades por amor de Cristo. Você vai trabalhar sim, você vai prover aquilo que você precisa prover para a sua família, você vai estudar, você vai crescer, mas a sua motivação tem que ser Cristo. A sua motivação não pode ser apenas o agora, o que está acontecendo aqui. Então reflita um pouco. Imagina um tal judeu chamado Jesus, filho de José e de Maria, que viveu há 2000 anos atrás. E de repente, esse tal Jesus junta um número de seguidores bem grande. E ele passa a falar assim, ó, vocês têm que me amar. Vocês têm que me amar mais do que suas famílias. E vocês precisam estar dispostos a morrer pela minha causa. Vocês precisam estar dispostos a morrer por mim. E me ter como razão principal das suas vidas. Depois de ouvir isso, algumas pessoas poderiam pensar, Jesus é um louco. Ou Jesus é louco, ou Jesus é Deus mesmo. Se Jesus fosse um louco, imagina, ele foi um louco que enganou milhares de pessoas, né? Mas e agora? E se Jesus realmente for Deus? E a palavra de Deus diz que Ele é. Se Jesus é Deus, Ele é o único. Como seus discípulos que cremos nele, que cremos em Deus, cremos que Ele é o Criador de todas as coisas, é aquele que nos libertou do pecado, é aquele que ressuscitou dos mortos, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então esse Criador, Ele tem o direito a ter toda a nossa atenção. Ele tem o direito a ter tudo aquilo que nós somos. Tem ou não tem? Amém? Então se você crê nesse Deus, desse Jesus que morreu por amor a você, dedique a sua vida a Ele. Não dedique apenas alguns instantes, aqueles instantes antes do almoço, antes do café, antes do jantar, ou aquela oração deitada na cama. Irmãos, eu estou falando essas coisas, não é porque eu sou o santão que eu não faço, eu já fiz muito isso. Inúmeras vezes eu já deitado na minha cama lá, Deus abençoa a minha família. Daqui a pouco eu até esquecia do que eu estava orando. Obrigado, Deus, por esse dia. Aí cochilava de novo. Irmãos, que oração sem nexo. Se você ama o Senhor, se você tem esse respeito, esse temor pelo Pai, será que está correto esse tipo de oração, deitado na cama, que você faz essa oração picada, que depois você nem lembra de qual assunto que você estava falando, você já emenda outra coisa, você estava agradecendo pelo dia, daqui a pouco você já está pedindo, você nem terminou de agradecer e você já está pedindo, né? O que representa para a gente hoje a razão pela qual muitos cristãos são apáticos e descomprometidos, se dá por conta que eles não entenderam o fato de quem é Jesus, de modo que eles não estão dispostos a renunciar pai, mãe ou seus próprios interesses, porque eles não entenderam quem é a figura de Jesus na vida dele. Ele não entendeu qual que foi o preço que Cristo pagou na cruz por ele. Negar a si mesmo é tomar a cruz e seguir a Jesus. Irmãos, para nós como homens, é impossível, nas nossas forças, nós fazermos isso, tomar a nossa cruz, negar as nossas vontades. Falo isso com toda a convicção, com toda a certeza, é impossível. Então, Will, como que eu consigo fazer isso se você está falando que é impossível? É através do Espírito Santo. Jesus morreu naquela cruz para que nós tivéssemos uma vida hoje, uma vida com abundância. E ao aceitar que Ele é o nosso Senhor,
que é o nosso único Senhor e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós. E a partir desse momento nós passamos a ser filhos de Deus. E agora você tem o auxiliador, você tem alguém que é a sua força. Não é mais na força humana que nós vamos conseguir fazer isso. É na força do Espírito Santo. É Ele quem te fortalece, é Ele quem te capacita a fazer a obra de Deus. O verdadeiro seguidor de Jesus foi feito nova criatura. E o Espírito Santo, ele não abandona a sua própria sorte. Se da nossa própria natureza provém as obras da carne, do Espírito Santo provém o fruto, que é gerado, que vai nos dar essa capacitação para viver uma vida de entrega ao Senhor. Uma total entrega. Amém? A experiência da cruz é a maior satisfação que nós podemos experimentar aqui na terra. Não pense que a cruz é algo ruim. Gálatas 6 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Irmãos, eu gostaria que você ficasse de pé neste momento. E como eu falei, a cruz não é algo ruim. Tomar a sua cruz é deixar de viver para você mesmo. É deixar de viver uma vida para o meu próprio prazer, para o prazer da carne, para viver uma vida que Cristo conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Imagina, você acha que os seus planos são melhores do que os planos que Deus tem para você? Os planos do Senhor são mais altos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Ele tem aquilo que é melhor. Imagina se você chega em determinado momento, você vê um monte na sua frente. Você sabe o que tem do outro lado? Se você está deparado com um monte, com uma parede, você não sabe o que tem à sua frente. Você não sabe o que tem depois daquele muro. Mas o Senhor que está no céu, Ele vê todas as coisas. Ele sabe de tudo, então Ele sabe aquilo que é melhor para você. Por isso Ele morreu na cruz, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E a cruz é esse convite para você viver essa vida que Cristo conquistou. Para te dar essa vida, e essa vida com abundância, como diz lá em João 10:10, que Cristo morreu para que nós tivéssemos uma vida, e vida em abundância. E nessa noite eu quero te convidar a tomar essa cruz, a tomar essa vida que Cristo veio te dar. Amém? Que você, nessa noite, possa negar as concupiscências da carne. É fácil? Não é fácil. Mas com o Espírito Santo de Deus, é possível. Todas as coisas são possíveis para nós, porque nós temos um Deus que nos fortalece. E em Cristo nós já somos mais do que vencedores, nós já vencemos a carne, nós vencemos o pecado, nós vencemos a morte. E o nosso nome, ele está escrito no livro da vida. Amém? Que nós possamos nos preocupar com a eternidade. Falar em eternidade é até difícil exemplificar, mas eu vou tentar exemplificar para você. Aqui nós temos um cabo, imagina esse cabo do microfone. Imagina que esse cabo é a eternidade. A nossa vida aqui na Terra é somente isso daqui. Só esse pedacinho que está aqui na minha mão. E a gente se preocupa tanto com esse pequeno pedaço. A gente sofre. A gente chora por causa desse pedacinho aqui. A gente acha que merece viver uma vida desgraçada, uma vida de derrota, porque você é um pecador, porque você não consegue se libertar de um vício, de uma situação difícil, então você se preocupa tanto com isso daqui, e você esquece de todo o resto. Olha quão grande é a eternidade. E nós nos preocupamos com apenas esse pedacinho, com essa vida que nós temos. E uma coisa que me deixou chocado, semana passada, quando o pastor perguntou o seguinte: se Jesus voltasse agora, será que você ficaria feliz? E eu quero fazer essa pergunta para você novamente. Se Jesus voltasse agora, você ficaria feliz?
Irmãos, eu confesso que naquele momento, o meu espírito pulou de alegria. Não, eu quero que Jesus volte, eu ia para a glória, ia passar a eternidade com Ele. Mas outra parte dentro de mim falou, Senhor, eu ainda não conquistei os meus objetivos. E esses objetivos que eu estou falando para vocês, irmãos, não é de pregar o evangelho, de levar a palavra a toda criatura até os confins da terra, multiplicar nossa célula. Não, essa parte em mim que ficou triste foi aquela parte que ficou preocupado. Poxa, eu nem consegui ter o carro dos meus sonhos. Poxa, eu ainda moro de aluguel. Essa parte ficou chateada quando o pastor falou que se Cristo voltasse agora, misericórdia. Que nós possamos renunciar a essa natureza, que nós possamos renunciar esse medo que a nossa carne tem. E que nós possamos abraçar a vida eterna, essa vida que Cristo nos deu. Cristo morreu para que nós pudéssemos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Você tem o teu nome escrito no livro da vida e é um motivo para você se alegrar, é um motivo para você celebrar. E nessa noite eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, Pai. A tua igreja que te ama, a tua igreja que te busca. Senhor, desperta em nós essa preocupação, Senhor, com a vida eterna, essa preocupação com o reino dos céus. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor a subir aqui. Senhor, aqui está a tua igreja que te ama. E Pai, desperta a tua igreja nessa noite para uma vida, Senhor, uma vida de cruz, uma vida de carregar essa cruz, Senhor, que é renunciar a nós mesmos, que é renunciar o nosso ego, que é renunciar os prazeres da carne, Deus, para fazer a tua vontade, porque nós entendemos que o Senhor tem o que é melhor, que os teus planos são mais altos do que os meus. Pai, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, Senhor, que nós possamos entender que ser discípulo, Pai, é carregar a cruz. Deus, que nós possamos entender que ser discípulo é renunciar a nós mesmos. Que ser discípulo, Senhor, é viver a tua vontade. Senhor, é confiar em Ti, que o melhor o Senhor tem para fazer para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, ensina-nos, Pai, a colocar a nossa confiança na Tua palavra, a colocar a nossa confiança em Ti, Senhor, e deixar de viver uma vida preocupado com o que nós devemos comer, com o que nós devemos vestir, Senhor, e viver uma vida, Senhor, descansando em Ti, Pai. Que nós possamos achar descanso no Senhor. Pai, trabalhando, fazendo a Tua vontade, Senhor, mas entendendo que a nossa alma descansa no Senhor, que o nosso espírito tem refrigério em Ti. Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu oro por cada um desses meus irmãos que aqui estão, que eles possam ter entendimento e discernimento, que a cruz não é algo ruim, que a cruz que nós temos que carregar hoje é a vida em Cristo. Aquela cruz sofrida, aquela cruz de morte, de dor, Jesus já pagou o preço, Ele carregou, Ele levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, toda a maldição, Ele levou na cruz do Calvário. E a cruz que nós temos que carregar hoje é uma nova vida em Ti, Pai. É uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida de prosperidade. E, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a descansar no Senhor. Nos ajuda, abre os nossos olhos espirituais para ver que os Teus planos, Senhor, são melhores do que os meus, que os Teus planos são melhores do que os nossos. Oh, Deus e Pai, toca em cada coração agora, Senhor, quebranta cada coração, traz a revelação da Sua palavra. Senhor, eu sei que a nossa carne quer ficar deitada, que a nossa carne quer esbanjar, Senhor, quer ter os prazeres deste mundo, Senhor, mas tudo isso é passageiro, Senhor, tudo isso vai ficar, Deus, e um dia nós iremos deixar este mundo,
E aquilo que vai valer, Senhor, são as nossas obras em Cristo. É aquilo que nós plantamos, Senhor, é aquela palavra que nós semeamos nos corações dos nossos irmãos. Deus, isso sim é que tem valor eterno. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos tomar essa cruz e viver uma vida para o Senhor. Aleluia. Eu gostaria de cantar um louvor com vocês, irmãos, que fala sobre a cruz, que fala de tomar a nossa cruz e viver essa vida que Cristo tem para cada um de nós. Amém? Aleluia. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, o meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Quebrantado no seu amor. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. É essa vida que Cristo veio nos dar. Amém, irmãos? Que você possa ficar com essa palavra de Deus no seu coração, com essa vida que Jesus tem para você. Amém? Gostaria de lembrar que hoje nós temos cantina lá atrás, tá bom? Participe da nossa cantina, tá uma bênção, pode ter certeza. E vamos orar, encerrando a nossa reunião, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, nós te louvamos por este momento que nós pudemos passar na tua presença. Obrigado, Senhor, para nós é um prazer, é um privilégio estarmos reunidos para aprender mais de Ti, Deus, para Te louvar, para Te bendizer e saber o quanto somos amados. Deus, saber o preço que foi pago por cada um de nós. Deus, que essa vida que nós recebemos do Senhor, nós queremos levar para os nossos lares, para o nosso trabalho, espalhar o amor de Cristo que nós recebemos na cruz do Calvário. Deus, eu oro por essa igreja, pelos nossos irmãos, dê-nos uma semana abençoada, uma semana na Tua paz, na Tua proteção. Deus, leva-nos para os nossos lares agora em segurança, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos ir com essa bênção para o nosso lar, crendo, Senhor, em nome de Jesus, que o melhor ainda está por vir, que o Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus.